Vai, Jeremias, fala com eles. Que se arrependam. Que voltem para mim. E Deus vai dando tempo. Para você, para mim. E vai falando. Para que a gente se arrependa. E no capítulo 6 nós vamos ver alguns sinais de decadência espiritual. Que eu possa abrir meu coração para o Senhor e falar: Senhor, limpa, me cura, me transforma. Jeremias, ele já começa o capítulo 6 dizendo para a tribo dele, Benjamim: fuge daqui porque eu já escuto. Os inimigos haviam cercado já a Judá. Já haviam levantado tendas. Já estava muito próximo. E ainda assim, Deus estava dando tempo para eles. Ainda assim, Deus poderia mudar toda a história deles, se eles se arrependessem e se humilhassem diante do Senhor. Por várias vezes, Deus insistiu para que isso acontecesse. No capítulo 6, no verso 10, primeiro sinal. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, tampados, e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Não gostam da palavra. Primeiro sinal de decadência espiritual na minha vida, quando eu começo a perder o prazer na palavra de Deus. Quando eu passo dias sem meditar nela. Quando eu me acomodo em tê-la no criado do meu quarto, ou aberto no Salmo 91 da minha casa. Eu posso ter 10 Bíblias na minha casa. Posso trazer a Bíblia para a igreja. Ter uma Bíblia não te faz um cristão. Te faz um cristão é ter a palavra de Deus dentro de você. Seguir a Cristo através dessa palavra te faz um cristão. Vir no templo não te faz um cristão. Cumprir uma agenda de culto não te faz um cristão. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é viva, porque Jesus é a palavra. Ah, mas eu não consigo ler, eu não consigo entendê-la, não tem problema. Peça o Espírito Santo que leia com você. Sabe por que o diabo, um dos motivos que ele nos odeia também? Ele conhece toda a palavra, mas não é revelada para ele. O Espírito Santo nos revela a palavra. A palavra é revelada. Assim como tudo que nós vamos fazer que é bom para nós, a gente acha ruim. Toda vez que precisamos criar hábitos bons, é difícil. A nossa carne resiste. Para qualquer coisa. Dormir mais cedo, mudar a alimentação, fazer exercício físico, tomar muita água. Tudo que vai requerer de nós mudança de hábito, a nossa carne vai resistir. Agora imagina ler a palavra de Deus. Incluir ela na sua rotina. Claro que sua carne vai resistir. Vai entrar mundo espiritual aí, meu amigo. Mas insista. Repreenda. E leia. Crie o hábito de ler. De conhecer a Deus pela palavra. A palavra ela é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios. Que penetra até a divisão da alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os teus pensamentos e intenções do teu coração, e não há criatura alguma que fique encoberta diante dela. Antes, todas as coisas, amados, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele em que devemos temer. Vai ler a Bíblia. Vai ler sistematicamente. Vai conhecer seu Deus. Vai conhecer quem é Deus. O quanto Ele é longânimo. O quanto Ele é paciente conosco. Decadência espiritual, quando eu não busco mais ouvir a voz do Senhor. Quando eu não tenho mais prazer na palavra do Senhor. Outro sinal de decadência espiritual. Capítulo 6, verso 6. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Ó cidade de falsidade, só opressão há no meio dela. Amados, nós sabemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Realmente, se Deus é por nós, nada
Nada é contra nós. Nada. Mas quando Deus é contra nós, e por que Deus é contra nós? Deus não suporta a falsidade. Havia hipocrisia em Jerusalém. Aquelas pessoas iam para o templo, levantavam suas mãos, faziam sacrifícios, mas eram prostitutas espirituais. Deus não satisfazia eles, então eles tinham que ter outros clientes. E Jesus combateu muito isso no Novo Testamento. Jesus não suportava a hipocrisia. No grego quer dizer atuar. Muitas vezes estamos atuando. Será que eu estou atuando? Você pode até oferecer um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Deus é contra nós, amados, quando estamos atuando na presença dEle. Quando 6 dias eu sou um ateu cristão, eu vivo como se Deus não existisse. Mas domingo eu tenho um encontro marcado na agenda com Deus. Isso é prostituição. No domingo eu prometo a Deus fidelidade, mas na segunda eu desonro Ele. Se Deus olha para Jerusalém e diz, ó cidade da falsidade. E quando Deus olha para você? Quando Deus olha para mim, o que Ele diz? Oh, meu Deus. Sabe como tem sido a minha oração de um tempo para cá? Não me deixe enganada a meu respeito, Senhor. Porque Judá, eu falava com Jeremias, nós não pecamos. Até crianças eles queimavam em sacrifício para os deuses. Eu temo a disciplina de Deus, eu tenho muito temor da disciplina de Deus. Deus de tempo em tempo na história, Ele vem trazendo ou renovo ou disciplina para a igreja. Nós vamos passar por disciplina. Já estamos passando. Já estamos sob o juízo de Deus. Não podemos atuar mais, amado. Vamos parar de atuar, igreja. Tirar as máscaras. Que o Deus, com os olhos com chama de fogo, está aqui. Amados, Ele conhece a nossa tribulação. Ele conhece a dor que estamos sentindo. Ele conhece tudo que se passa conosco. Ele sabe o quão difícil foi sofrer aquele dano. O quão difícil foi ouvir aquela palavra que marcou a sua vida inteira. O quão difícil foi aquele abuso que aconteceu há tantos anos. Ele conhece, mas Ele consumou. Está consumado a sua vitória. Você pode vencer. Tire a máscara. Não atue mais. Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer nos dar uma caminhada verdadeira com Ele. O propósito da nossa caminhada aqui na terra é chegar nele. É ter a imagem dele em nós. Tudo coopera. Tudo. Para este fim. Para que o mundo veja Cristo na sua vida. Como diz Hebreus 12:15, segui a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. Não é santificação para que eu veja a Deus. É santificação para que o outro veja a Deus na minha vida. Então tudo vai cooperar. E logo em seguida, o autor de Hebreus continua. E cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus. Como? Quando brotar uma raiz de amargura no seu coração e você não perdoar. E isso vai te perturbar. Para que não vos perturbe e contamine a muitos. Então, em vez das pessoas ver Deus na sua vida, vão ver uma contaminação, uma podridão, um lixo que você está guardando há tantos anos, saindo pela tua boca. Não é este o propósito de Deus? Não atue mais. Deus não suporta isso. Se fizermos isso, Ele é contra nós. Ai de nós. Outro sinal de decadência, no versículo 15. Capítulo 6 ainda. Ou porventura vocês estão com vergonha de cometer os pecados que vocês cometem? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, quando o pecado já não nos envergonha mais. Quando a consciência já está cauterizada, e eu não sinto dor mais pelo pecado. Quando eu não me importo mais, quando eu relativizo o pecado, quando eu justifico ainda porque eu estou pecando.
Não tem justificativa para pecado. E no verso 14 diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. É condenar a pessoa à morte sem dar para ela a oportunidade de lutar. É isso que o falso evangelho está fazendo. Dando um diagnóstico para uma doença grave como se nada fosse. Tratando o pecado, dizendo: paz, paz, Deus é conosco, e a vitória é nossa, e nesse ano nós vamos conquistar, e esse ano é ano de bênçãos. Curo a ferida do meu povo, como se nada fosse. Precisamos lembrar o que é pecado. Todos nós somos pecadores, pecamos porque somos pecadores. Mas o que Jesus consumou na cruz é nos livrar do pecado que nos condenou ao inferno. Deste pecado, aquele que está em Cristo está livre. O preço foi pago. Mas nós continuamos morando numa natureza de uma casa carnal, de uma natureza carnal e pecaminosa. Que nós vamos lutar até o fim das nossas vidas contra essa natureza que foi crucificada também na cruz. Então nós estamos lutando agora com os atos pecaminosos que podemos cometer a qualquer momento. E isso não pode virar um hábito. O nascido de novo, ele não aceita o pecado. Ele peca, ele arrepende, ele dói. Ele sofre porque o Espírito Santo entristeceu. Outro sinal de decadência espiritual. Capítulo 6, verso 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Deus levanta homens, mulheres, nessa hora, para pregar o Evangelho. Atalaias. Quando nós não ouvimos os nossos líderes, líderes levantados por Deus, líderes separados por Deus. Quando nós não queremos mais ouvir os nossos líderes, quando nós rejeitamos o líder, porque queremos ouvir só o que nós queremos ouvir. E um líder levantado por Deus não vai dizer aquilo que você quer ouvir. Nem sempre, ou quase nunca. É só você ler a palavra, que você vai entender por quê. E tem pessoas saindo de igrejas de líderes assim. Não suportam. Ouvido endurecido, coração endurecido. Não tem prazer na palavra. É falso diante de Deus. Não suporta mesmo não. Uma igreja que vai pregar o Evangelho, vai bater contra o pecado, vai pregar a mensagem da cruz, só vai ficar o que ama o Evangelho. Só vai ficar o que quer uma vida mesmo com Deus, com retidão. E Deus vai trazer estes que estão lá fora, desigrejados, procurando, pedindo socorro, porque não encontram mais um lugar que pregue a mensagem da cruz. Eu vejo homens que Deus tem levantado, rompido com o sistema. Um João Batista que Deus tirou para clamar fora, no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Arrependei-vos, convertei-vos, confessai. Essa é a mensagem que Deus coloca agora na boca dos profetas dele. Homens e mulheres que não têm pregado isso são bodes, são lobos. Que estão tirando não só a lã, estão tirando o couro da ovelha. Coisa terrível. Verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. O caminho é Jesus. Mateus 11, no verso 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas.